Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à parte 2 da nossa aula sobre criminosos arrependidos, o estudo do livro Céu e Inferno de Allan Kardec, no capítulo 6 da parte 2. Bom, antes de iniciarmos essa aula, então, como de costume, vamos fazer a nossa oração, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao alto, vibrando junto com Jesus, agradecendo aos benfeitores espirituais que se juntam a nós neste momento para que possamos estudar a doutrina do Consolador, para que possamos ter um discernimento nos momentos de compreensão, nos momentos de fala, nos momentos de interiorização deste conhecimento. E o mais importante, querido mestre, que nós possamos ter a disciplina, a resiliência, que nós possamos nos vigiar para colocar em prática todos os conhecimentos que já possuímos. Que tenhamos, então, um bom estudo. Muito bem, na aula anterior, nós estudamos os casos dos criminosos Verger, Lemaire e Benoit. Eram casos mais leves, mais tranquilos, de criminosos que facilmente se arrependeram de seus crimes, alguns imediatamente após até reproduzi-los, Vimos aí, inclusive, um padre no caso do Verger e um monge no caso do Benoit, que entrou então na liderança religiosa, por motivos aí levianos de poder, de riqueza e tal. Mas de qualquer forma, vimos até agora casos de espíritos um pouco mais inteligentes, com um pouco mais de conhecimento e que se arrependeram de maneira mais fácil. E hoje nós vamos então falar sobre dois casos, que é o espírito de Castelnaudary e Jacques Latour. Então, vamos começar aqui com esse espírito de Castelnaudary, acho que é assim que se pronuncia no francês, me desculpem se tiver errado a pronúncia. Bom, então, esse espírito, ele era um espírito extremamente endurecido, um espírito muito bruto, muito ignorante, e ele já estava há 200 anos, há mais de 200 anos, preso na propriedade em que ele morava, em que ele habitava. Essa propriedade, inclusive, era considerada uma casa mal assombrada. E essa casa, ela chegou até a ser exorcizada em 1848 pelo proprietário da própria casa na época, que queria morar lá. Mas de nada adiantou o exorcismo. Quando esse proprietário da casa, nessa época, falece, o filho desse proprietário resolve morar na casa. E um dia, entrando no quarto, esse filho do proprietário tem a sensação de ter levado um tapa muito forte. Como ele estava sozinho na casa, ele teve certeza de que esse tapa foi dado por algum espírito ou por algum fantasma, Como se dizia na época. E aí ele desistiu, então, de vez de morar na casa, e a casa ficou, então, sendo considerada uma casa mal assombrada, tá? Bom, aí, em 1859, na Sociedade de Paris, o espírito que deu o tapa no filho do proprietário da casa foi evocado. E ele se manifestou, assim, com muita violência, com muita brutalidade. E todos os esforços para acalmar esse espírito foram em vão, quer dizer, não funcionaram, E aí São Luís é indagado, sobre o que está acontecendo com esse espírito, e São Luís responde, tá? Percebam que não é o espírito que responde. Quem responde é São Luís, e eu vou ler aqui para vocês
o que ele fala. Então, ele diz assim, ó, deixa eu só achar aqui, só um minutinho, desculpem. Aqui, perguntam então para São Luís, esse espírito é suscetível de se melhorar? Porque afinal ele veio com toda brutalidade e tal, e não conseguiu escrever, não conseguiu falar, não conseguiu fazer nada. O médium que o recebeu dizia que ele se mostrava como uma pessoa assim banhada de sangue, com muito sangue nas vestes e com um punhal na mão. E aí São Luís diz assim, ó, eles perguntam, né, esse espírito pode se melhorar? E ele responde, por que não? Não são todos este como os outros? Entretanto, é preciso esperar encontrar dificuldade, mas, por perverso que seja, o mal retribuído com o bem acabará por tocá-lo. Que se ore primeiro e que seja evocado em 1 mês. Podeis julgar a mudança que nele se operará, né? E São Luís diz ainda, é um espírito da pior espécie, um verdadeiro monstro. Fizemo-lo vir, mas não pudemos constrangê-lo a escrever. Apesar de tudo o que lhe foi dito, ele tem o seu livre-arbítrio. Lembra que o livre-arbítrio é uma lei absoluta, né? Dele, o infeliz faz um triste uso. Então, como o livre-arbítrio é uma lei absoluta, nenhum espírito tão endurecido, um espírito que o próprio São Luís diz que é um verdadeiro monstro, né? Mas não se pode fazer por ele, nós temos que ter paciência e temos que esperar então que ele demonstre alguns sinais de arrependimento. E assim é feito. Até que então esse espírito ele é evocado após 1 mês. Quando ele é evocado após 1 mês, ele ainda não tem condições assim, né, de falar nem nada, mas ele foi se mostrando um pouquinho mais tratável. E depois, pouco a pouco, com várias evocações, ele foi se mostrando um pouco mais submisso, até que chega um momento em que esse espírito se arrepende, ele começa a dar traços de arrependimento, né? Bom, até que esse processo todo, então, seja conseguido, né? Até que esse espírito tenha aí os seus primeiros traços de arrependimento, outros espíritos vão respondendo por ele para ajudar o pessoal que estava fazendo a evocação, os médiuns ali, inclusive Kardec, a entender o que se passava, qual que era a história, né, desse espírito. E aí os outros espíritos explicaram que essa pessoa, esse senhor, então, tão embrutecido, ele habitou aquela casa em 1608. Então, veja só, já fazia quase 240 anos que o espírito estava preso ali, desde o momento, né, em que ele habitou essa casa e até o momento em que ele morreu lá dentro e até o momento em que, então, ele foi evocado. Então, olha o tempo, né? E aí, nessa casa, esse espírito, então, ele assassinou o seu próprio irmão por ciúme e rivalidade. Então, ele cortou a garganta do irmão dele enquanto o irmão dormia. Depois, ele casou com a mulher do irmão. Então, a mulher do irmão vira esposa dele. E um tempo depois, ele também mata a mulher. Bom, esse espírito viveu até os seus 80 anos, então imaginem que em 1608, você viver até os 80 anos, você era praticamente um ancião, né? Pelas condições de vida da época, a expectativa de vida era muito baixa. Então ele morreu, considerando-se, né, a época, muito velho, e ele não foi punido pela lei dos homens pelos crimes que ele cometeu, porque nessa época também era muito comum, né? Um matava o outro, você matava seus parentes, você matava sua mulher, ninguém tava nem aí para isso, tá? Bom, após a morte, então, após a morte do corpo físico, esse espírito, então, ele foi condenado a morar nessa casa. E ele tinha que ficar visualizando todo o tempo o crime que ele tinha cometido. Então, foi retirada dele
toda a consciência e todas as outras lembranças que ele tinha. Se ele saísse da casa, tudo que ele conseguia ver era um vazio, assim, um espaço vazio, sem ninguém. E tudo que ele conseguia visualizar era ele cometendo o crime. Isso aí, gente, por mais de 200 anos, tá? E toda a comunicação, então, com outro espírito também foi proibida. Então, neste ponto ainda, nas primeiras evocações, esse espírito ele tá já um pouco mais assim calmo, né, mais tranquilo, mas ainda assim outros espíritos vão respondendo por ele, né? Então, parece que, poxa, que castigo cruel, né? Ficar mais de 200 anos aí vendo o seu crime e tal. E aí os espíritos então vão sendo indagados sobre o porquê de tudo isso e vão respondendo, né? Então, eles perguntam assim a São Luís, né? O senhor pode nos descrever, eu tô falando aqui numa linguagem simples, tá? Mas se vocês lerem o livro, né, a linguagem tá muito mais rica. Você pode nos descrever o porquê o suplício desse espírito tem que ser assim? Ele tem que ficar preso na casa vendo os crimes que ele cometeu? E aí o São Luís vai falar, né, que para ele isso é muito atroz, né? Que ele não pode então dirigir o seu pensamento para outra coisa, né? E que então ele não pode, enquanto ele estiver na Terra, sair dessa casa e verificar, né, outras coisas ou conseguir pensar em outras coisas, porque esse seria o castigo mais atroz para ele, tá? E aí eles perguntam, mas teria um meio de tirar esse espírito dessa casa? Que meio seria? E aí eles respondem que é a oração, né? Então, não adianta essa questão do exorcismo só. Por isso que o exorcismo, quando foi feito, não funcionou. E aí São Luís diz que aquelas fórmulas de exorcismo de você ficar gritando e tal, às vezes até diverte um pouco esses espíritos, então eles acham graça, né? E aí por isso que não funcionou, tá? Bom, aí eles perguntam também em relação à questão do tempo, né? Porque a gente sabe que para o mundo espiritual o tempo passa diferente da Terra. E às vezes um século para os espíritos podem representar, assim, quer dizer, um século para nós podem representar, assim, um instante para os espíritos. Só que aí, São Luís responde que no caso desse espírito em particular, como ele é muito cascudo, né, como ele é muito endurecido, para ele a questão do tempo parece andar muito mais devagar, inclusive. Então, só para os espíritos mais superiores, para os espíritos mais elevados, é que o tempo para nós passa muito mais devagar do que para eles. Então, o que seria um século na Terra, para eles representaria um instante. Agora, quando o espírito é muito inferior, muito embrutecido, esse tempo de todos esses séculos aí pode parecer, inclusive, ainda maior. E aí a gente já sabe que o caso desse nosso companheiro. Uma outra pergunta muito interessante que é feita aqui é assim: de onde veio esse espírito antes dele encarnar e cometer todos esses crimes, cometer todos esses assassinatos, né? Quer dizer, um espírito tão bruto assim, né? De onde ele veio? De onde que ele apareceu uma criatura desse jeito, né? E aí ele responde: teve uma existência entre as populações mais ferozes e mais selvagens e precedentemente veio de um planeta inferior à Terra. Então, provavelmente, esse espírito, ele tenha vindo de um planeta primitivo, né? Deve ter tido, claro, algum mérito ali nesse planeta para já poder vir para a Terra, mas quando chegou no planeta Terra, mesmo sendo um mundo então de provas e expiações, ele ainda apresentava a brutalidade, né, de um ser mais primitivo, que era então do planeta de onde ele veio, né? Bom, então, aí eles perguntam se esse espírito é um dos mais horríveis que existem, e os espíritos falam que não, que tem espíritos muito mais horríveis a ele ainda, né? Mas que para cada caso vai existir um tipo de
essa palavra é meio ruim, mas tipo assim, um tipo de castigo, né? Um tipo de punição. Na verdade, vamos usar a palavra consequência, né? Então ele vai explicando que, de fato, não adianta a gente querer colocar assim rótulos, né? Por exemplo, o espírito assassinou uma pessoa. Então, lá na erraticidade, ele vai passar pela situação X. O outro se suicidou. Então, ele vai acontecer isso e ele vai para o Vale de Suicidas. Não é assim, né? A justiça divina leva em consideração tudo. E a gente tem que lembrar também que a gente, lá no mundo espiritual, assim como eu falei na primeira aula, nós não conseguimos enganar ninguém. Aqui no planeta Terra a gente engana, né? A gente manipula, mas lá não, porque lá as nossas intenções estão plasmadas no nosso perispírito, tá? Então a justiça divina não faz rótulos. A justiça divina avalia você como um indivíduo, com os seus méritos e com aquilo que você ainda tem que aprender. Um outro ponto interessante aqui, que ainda é perguntado para os espíritos e é citado aqui, é a questão da prece. Então, por mais que se tenha sido feita muita prece para esse espírito, ele estava tão duro, ele estava tão embrutecido, que o poder da oração não conseguia chegar até ele naquele momento, né? Aí a gente pensa assim, nossa, então será que não era importante orar? Não, de jeito nenhum. A gente deveria continuar orando por ele, certo? Porque em algum momento ele receberia aquela vibração da oração. E essa oração, então, o ajudaria a sair daquela situação. Só que essa questão, ela faz com que a gente perceba também que nós temos que controlar nossa ansiedade no sentido de, não significa que se eu orar pelo espírito ou se eu orar pedindo algo, aquilo vai acontecer naquele momento, né? Daquela forma, do jeitinho que eu quero. Não é assim. Então eu tenho que orar, mas eu tenho que ter a paciência, porque o livre-arbítrio do outro é uma lei absoluta. E as ondas vibratórias da minha oração são cumulativas e ele vai receber isso, mas no momento em que ele permitir. Enquanto o coração dele estiver fechado, ele pode não receber. Então nós temos também um limite, né, do que a gente pode fazer pelo outro e do que o outro tem que fazer por ele mesmo, ok? Mas a oração é absolutamente necessária. E se ele já mostrasse um sequer grãozinho de arrependimento, com certeza essa oração o faria então descortinar aí vários véus e várias máscaras e faria esse espírito então enxergar muitas coisas, como a gente viu nos casos anteriores, né? Bom, e aí, a partir da pergunta 12, então, o espírito mesmo, esse assassino, já começa a responder, porque aí ele já está mais preparado, ele já mostrou, assim, sinais de arrependimento. Então, agora, claro que depois vocês vão ler com calma, né? Porque não dá para a gente traduzir aqui em 40 minutos, meia hora, a riqueza de ensinamentos que tem, né, nesses dois casos. Mas eu selecionei aqui as perguntas que eu achei um pouco mais relevantes, né? Então, agora eles já conseguem perguntar para esse espírito, né? Por que você não escreveu da primeira vez que a gente te chamou? E aí ele fala, eu não queria. Ué, e por que você não queria? Aí ele responde, ignorância e embrutecimento. Então, aí ele já começa a ter noção do que ele fez, né? Aí perguntam para ele, você pode deixar agora a casa ali, né? Você pode já sair da casa? E ele responde, se vocês me permitirem, porque aproveito os vossos bons conselhos. E ele começa a esperar. Então ele já começa a ter assim esperança, né, de querer sair daquela casa. E nesse momento ele já se apresenta de camisa, sem sangue e sem o punhal, tá? Bom, aí ele pergunta assim, se aquele filho que você deu um tapa nele, né, que recebeu o tapa, retornasse lá na casa, você ia fazer mal para ele?
E aí o espírito responde, não, porque agora eu tô arrependido. Aí os médiuns perguntam, e se esse espírito que você deu um tapa na cara, né? Agora se essa pessoa que você deu um tapa na cara, quisesse te desafiar, o que você faria? E olha o que ele responde, gente, olha que interessante. Não peça isso, não poderia me dominar, isso estaria acima das minhas forças, porque não sou senão um miserável. Então veja, não é porque o espírito começou a ficar arrependido que ele já não é mais o mesmo e que ele não terá as mesmas tendências, entendem? Ele está reconhecendo agora que ele ainda não tem domínio sobre ele. Então, tipo assim, não pede para o outro vir me desafiar, não, porque eu não consigo me dominar. E pode ser que nesse desafio, novamente, ele se sinta enfurecido e ele assassine essa pessoa, ele parta para cima. Então, ele não consegue realmente se dominar. Por isso que a gente não pode cutucar o vespeiro, tá? A gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, por mais que ele se arrependeu, não significa que ele é bom. Pode ser que ele reencarne, pode ser que ele cometa outros assassinatos, porque afinal de contas, todos nós somos falíveis, né? E não é assim falando uma vez só que a gente aprende, né? Se fosse falando uma vez só que a gente aprende, todo mundo já estaria ali no mundo feliz, né? Ou no mundo celeste, tá? Bom, e aí ele narra, então, a questão de ele tá pensando já em outra encarnação, mas aí ele não sabe realmente ainda o que vai acontecer e a gente entende que tá tudo muito cedo, né? Tá tudo muito recente para esse espírito. Aí os médiuns fazem aqui mais uma pergunta para ele, perguntando assim, ó: você pode descrever para gente a situação em que você se encontrava antes da gente te chamar pela primeira vez? Entende que nós estamos perguntando isso com um meio assim de utilidade, para a gente entender o que acontece, não querendo ser curioso, tá? Para fazer fofoquinha. Traduzindo aqui para uma linguagem mais simples, né? E aí o espírito responde assim, ó: eu vos disse, não tinha consciência de nada no mundo senão do meu crime. E não podia deixar a casa onde eu cometi, senão para elevar-me no espaço onde tudo era solidão e obscuridade. Não poderia vos dar uma ideia do que é, e disso nada compreendi. Desde que me elevava acima do ar, era tudo noite, era tudo vazio, não sei o que isso era. Hoje eu sinto muito mais remorso e não tô mais constrangido a permanecer nessa casa fatal. Eu tenho permissão para errar sobre a terra e procurar esclarecer-me pelas minhas observações, quer dizer, aprender, né, estudar. Mas então não compreendo senão melhor a enormidade dos meus crimes e sofro menos de um lado, as minhas torturas aumentam de outro pelo remorso. Mas ao menos eu tenho a esperança. Então agora ele não sofre aquela forma de tortura que ele sofria, mas ele sofre com o remorso, né? Então é complicado. E aí a última pergunta que os espíritos fazem para ele é assim, né? Durante o vosso longo isolamento, e pode-se dizer o vosso cativeiro, você teve remorso? E ele diz que não, e foi por isso que ele ficou então sofrendo tantos e tantos anos. Então o nosso sofrimento, pessoal, na vida espiritual vai depender do nosso arrependimento, né? E aí a gente viu então um caso agora de um espírito realmente muito complexo, né? Muito embrutecido. Esse caso me fez pensar assim, como será que Hitler estaria, né? Será que ele já está espiando alguma coisa? Porque assim, vamos pensar que não faz nem 100 anos ainda, né? E então, o que será que poderia estar acontecendo com um espírito dessa categoria, né? Se esse espírito aqui tão duro, tão embrutecido, já sofreu tudo, né? Então, é complicado, né? Tudo vai depender do nível de arrependimento, certo? Bom, e aí agora a gente vai então para o segundo caso, né, que é o caso do Jacques Latour. Jacques Latour, assassino, foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Foix e foi executado em setembro de 1864. Aqui eles narram que o Latour
Eles estavam numa reunião, né? Vou pegar aqui, uma reunião de 7 a 8 pessoas. E aí, de repente, essa reunião aconteceu em Bruxelas, né, em 1864. E de repente uma senhora médium foi solicitada a tomar o lápis, sem nenhuma assim evocação especial, e ela ficou assim muito agitada, né? E depois ela começa a escrever essas palavras: eu me arrependo, eu me arrependo. Então, foi para eles uma surpresa, porque ninguém tinha evocado esse espírito, né? E o espírito, ele toma o corpo da médium de uma forma que ela muda a expressão fisionômica dela, né? Ela começa a ter trejeitos e tal. Mas depois a gente vai entender que ele estava precisando muito desse choque, né, carnal. E aí ele começa a narrar, né, fatos sobre a guilhotina, né, o quanto é difícil você ter uma morte sendo guilhotinado. A gente conversou muito sobre isso na aula anterior, né, que ele estava sofrendo muito, que ele sofria muito a perseguição das vítimas dele com as dores. Ele via as vítimas todas torturadas, né, por ele, assassinadas por ele matava muito para ganhar o ouro, né, então era por motivo também assim muito leviano. E essas vítimas vinham atrás dele. Ele relata que ele sentia cheiro de sangue o tempo todo e ele ficava muito nauseado com esse cheiro de sangue. Quem trabalha em hospital, quem trabalha em açougue, vocês podem ter noção, né, do tanto que o cheiro do sangue, ele é forte, né, ele deixa a gente realmente nauseado. Então ele narra que ele tá sofrendo muito, 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 né, e essas perseguições das vítimas dele, ele se arrepende, mas mesmo assim elas estão ali perseguindo ele, né, se mostrando todas deformadas e tudo mais. Não quer dizer, tá, pessoal, que essas vítimas estejam realmente ali. Pode ser que tenham espíritos que estão sim perseguindo ele, né, estão obsediando ele, mesmo que no mundo espiritual. E pode ser também que ele esteja tendo visões, né, por um castigo, né, ou por uma consequência dos seus atos, né. E aí fazem uma prece para ele é orientado de que a duração desse castigo, vejam que eu coloquei aí entre aspas, né, ela vai estar nas mãos dele, certo? Então veja, não é castigo imposto, somos nós que estamos sofrendo as consequências dos nossos atos, né? Não é Deus que impõe pra gente. Nós sofremos as consequências dos nossos atos. E a duração dessa consequência, dessa punição, depende também de nós. Como é que a gente faz para fazer isso parar? Nós já falamos várias vezes, né? Isso daí é o arrependimento sincero. O arrependimento de coração, né? Não significa que nós não vamos espiar depois nas encarnações, mas para parar esse sofrimento lá no mundo espiritual é o arrependimento, né? Então o espírito é orientado, né, em relação a isso também. Aí ele vai voltando, gente, assim, sendo evocado muitas e muitas vezes, tá? E claro que não dá pra gente ler aqui, assim, todos os depoimentos dele, né? Vocês vão ter que ler depois, porque é realmente muito rico. Mas, assim, em todas as vezes que ele volta, ele vai narrando que ele tá um pouco melhor, ele vai narrando da importância da prece, da importância do que a prece tem feito por ele, né, e para ele. Então, uma das coisas que muito interessante que ele fala já na segunda evocação é que assim, ele vem até com essa ansiedade, né? Ele vem tomando o corpo da médium e muito desesperado, porque ele tem um sentimento muito grande de falar para as outras pessoas que existe a vida após a morte. Que o inferno não é aquela imagenzinha dos monstros, né? Da pena eterna e tal, como pintam, né? Na igreja. Que, por exemplo,
essas imagens, ele fala do inferno, elas não têm impacto nenhum sobre os espíritos culpados. Por isso que os espíritos cometem crimes quando encarnados. Eles não acreditam em nada disso. E aí ele fala assim que essas imagens que são colocadas aí pela igreja, né, do fogo do inferno, tal, só aterroriza criança e homem fraco. Quer dizer, aquelas pessoas que são medrosas. Mas que para um espírito que não tem medo, um espírito que tem essa índole como ele, isso daí não tem repercussão nenhuma, então é por isso que eles cometem os crimes que cometem. Mas se todos soubessem da existência da vida após a morte e do que ele está passando, do sofrimento que ele está passando, aí sim esses espíritos pensariam 2 vezes antes de cometer os crimes. Então, olha que importante que é, né, gente, o estudo realmente da reencarnação, como que a reencarnação ter sido retirada, né, dos textos bíblicos, como nós já vimos também, né, em aulas anteriores, lá pelo imperador Constantino, né, quando ele retira a reencarnação, como que atrasou, né, o processo de evolução moral do espírito sobre a Terra. Porque se a gente tivesse a consciência, se todos os seres tivessem a consciência de que nós responderemos em outras vidas pelos atos que praticamos nessas vidas, né? A gente pensaria 2, 3, 4 vezes antes de fazer alguma coisa errada. Isso sim colocaria um freio, né, na nossa conduta, e não essas imagens do fogo eterno, do inferno, que realmente só atemorizam, como o próprio Jacques Latour relata, criancinhas e homens fracos, né, homens com medos. Então, esse caso ele é muito importante para nos fazer lembrar disso, né? Além de tudo, nos estudos que Kardec, nos comentários, né, que o Kardec faz, tanto do primeiro caso como agora do caso do Latour, ele coloca alguns pontos muito interessantes, né? E um deles que eu gostaria de destacar aqui para vocês é a importância desses espíritos virem se manifestar nas reuniões mediúnicas, né? Muitas vezes eles precisam realmente desse choque, né, de carne, da presença mais assim materializada, né, de um ser encarnado, para que eles consigam manifestar aquilo que eles estão sentindo, porque eles só em espírito, eles não conseguem chegar até aqui, entre aspas, né, para falar e tal. Aí a gente pensa assim, poxa, mas e antes de existir, né, as reuniões mediúnicas, antes de existir todo o processo aí de estudo da reencarnação, como que ficavam esses espíritos, né? Eles eram atendidos da mesma forma, sempre existiram rituais, sempre existiram evocações, só não tinha esse nome, né? Sempre existiram rezas, cada um a seu tempo. E graças a Deus, cada vez mais essas preces, essas evocações e essas reuniões sendo feitas de maneira séria, de maneira não mistificada, de maneira que as pessoas não tenham medo. É para isso que a gente estuda, é para isso que a gente trabalha dentro da doutrina espírita. É para desmistificar qualquer tipo de fenômeno, para que a gente entenda que isso é normal, tá? Para que a gente entenda que esses espíritos são seres humanos como nós, eles só não têm o corpo físico, mas a mente deles ainda está como uma mente de um ser humano comum, um ser humano que está lutando, que precisa aprender, que precisa de consciência, né? A gente viu ali no primeiro caso, esse primeiro assassino veio de um planeta primitivo por mérito. Então ele chega aqui na Terra, num planeta de provas e expiações, mas ele ainda carrega com si uma conduta extremamente animalizada, né? Então eu tenho ciúmes, você não fez o que eu quero, vou lá e mato, né? Então a gente vai evoluindo, a gente vai tentando aumentar o nosso código moral para que a gente tenha mais saúde moral, para que a gente tenha realmente mais saúde espiritual. E as reuniões que são feitas por curiosidade, né, e tal, ele relata também, o Jacques Latour, que ele não conseguia se manifestar nessas reuniões, né? Ele tentava, mas a reunião não tinha um caráter sério
então ele não conseguia. Então isso faz a gente pensar também, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, tal casa espírita é tão rígida, né? Não permite nada além do que está escrito aqui nos livros, né? Na doutrina. Mas, gente, a gente tem que ser mesmo, porque a gente vê, inclusive nesses relatos, a quantidade de espíritos que vêm para se divertir às nossas custas, quando a nossa intenção, assim, lá no fundo não é uma intenção séria, sabe? E no fundo, existem ainda muitas reuniões mediúnicas que são feitas por curiosidade, onde os médios são envaidecidos, né? Então, normalmente vão ter mensagens e tal de espíritos realmente ainda mais zombeteiros, né, que querem prejudicar o trabalho, que vão fazer os médiums brigar entre si, abandonarem, né, as reuniões. E quando é uma reunião séria, aí sim a gente começa a ter as comunicações sérias, né? E esses casos, Allan Kardec nos diz também que eles não vêm sendo trazidos ao acaso, que junto com esses espíritos, Castelnuda-Ri, que a gente viu no primeiro caso, Jacques Latour, vem uma entidade de outros espíritos afins com eles, né? E todos os ensinamentos que são falados para esses espíritos, as outras entidades escutam também. Então, não é só o espírito que está falando ou que está escrevendo que está sendo assistido. Nos bastidores, tem muitos espíritos ali que vão até as reuniões para aprender, para tomar consciência, né? Então, que cada vez mais nós consigamos, primeiro, desmistificar os fenômenos, que é algo que a gente falou muito sobre isso no livro A Gênese, né? Que ele é bem direcionado a isso, para realmente desmistificar. A importância da seriedade da reunião, da gente seguir realmente o Pentateuco Espírita, né? Com as regras mesmo que Allan Kardec deixou para gente, até que a gente tenha um outro, de repente, médium muito distinto, muito importante, que faça um trabalho científico que diga que é para fazer diferente, a gente não pode querer quebrar as regras por nós mesmos, porque nós não temos ainda capacidade para isso, tá? Então vamos seguir as orientações corretas, né? Lembrando que o trabalho é sério e que não é só aqueles que se manifestaram que vão estar recebendo então algo de bom, né? Aqueles que estão com eles também vão estar sendo assistidos. E é claro que os médiums, os doutrinadores, os passistas nas reuniões também estão ali, provavelmente para resgatar dívidas, né? Nós não estamos ali porque recebemos um dom especial, muito pelo contrário, nós estamos ali porque provavelmente fizemos muito mal a muitas pessoas e agora então temos que trabalhar também para tentar resgatar essas pessoas, para tentar trazer um pouco de consciência para esses espíritos. Quem sabe nós não fomos os responsáveis pelo atraso espiritual dessas pessoas que a gente resgata, que a gente ajuda nas reuniões mediúnicas, né? Então, não é caridade, não é dom, certo? É missão de resgate de dívidas, ok? E aí a gente segue, então a gente finaliza esse capítulo e depois a gente volta, então, numa próxima aula, que vai ser o último capítulo desse livro, para a gente estudar ainda mais um pouquinho sobre a justiça divina e sobre a seriedade, então, de como a gente se conduz ou conduz, né, a nossa conduta dentro da nossa vida como encarnado. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.